Fala pessoal, hoje a gente está aqui em Dayal, a gente vai conversar com o Sub Edson, um dos nossos alunos da pós-graduação, que é especialista em atendimento pré-hospitalar. E hoje a gente vai conhecer aqui a corporação onde ele trabalha, uma corporação onde ele já está há muitos anos atuando, e vamos ver todas as nuances dessa corporação, a estrutura interna, como é que ela funciona e principalmente a unidade Arcanjo, que é uma unidade de força-tarefa que atende desastres fora do seu município e que acaba trazendo muita segurança também para as operações externas que eles acabam enfrentando. Fique atento, porque a gente vai mostrar diversos equipamentos interessantes que eles fizeram ou que eles compraram, que atuam aqui tanto na FT quanto no serviço ordinário. Vai ser bem interessante. Então, se você não quer perder nada, fica ligado nesse vídeo que eu te garanto que vai ser massa demais. Vem com a gente. Vamos dar. Olha só, a gente chegou aqui, já tô vendo onde é que tá o Edson, mas daqui a pouco a gente acha ele, mas eu quero te mostrar um negócio. Vem cá, olha isso aqui. Isso aqui se chama organização, tá? Visitantes, favor aguardar na recepção. Então tem uma recepção ali do lado para quem é visitante, para não ficar circulando aqui no meio. Daqui a pouco tu nem sabe onde é que tá esse visitante, tem um caminhão que precisa sair, o cara atropela um visitante. Então não é esse o objetivo. O objetivo é que o visitante fique no seu próprio lugar. Depois, olha isso aqui. Isso aqui é delimitação de áreas onde cada tipo de pessoa que está aqui na corporação, ela pode estar transitando aqui dentro. Então se você ver aqui no chão, essa parte aqui é uma área verde. Pessoas autorizadas, elas conseguem andar nessa área verde. Área restrita a bombeiros, lá do outro lado tem uma área que é restrita só para bombeiros, por exemplo, que está de folga aqui, ele vai estar transitando lá. E aqui nós temos a área restrita a plantonistas, pessoas que estão de plantão aqui na corporação, e essas pessoas estão entrando e saindo das ambulâncias, dos veículos de emergência, que é essa área vermelha. Então, a organização, ela começa nos detalhes. Isso é organização, isso é ter um procedimento operacional para cada tipo de situação que a gente possa encontrar. E agora a gente vai procurar onde é que está o Sub Edson dentro dessa corporação aqui. Tem muito local. Eu vi ele transitando por aqui em algum lugar, mas eu vou achar esse cara aqui. Eu vi ele indo pro lado de lá. Vem cá, chega aí. Olha aí, quartel de bombeiro é assim, ó. Dá uma olhada. Pra quem não sabe o que é aquilo ali, é aquele ferro onde os bombeiros descem, né? Pra ir atender a emergência. Aqui tem um desse. Não é todo lugar que tu vai encontrar, mas aqui tem. Chega aí. Cara, eles têm muito equipamento massa. Nós vamos chegar aqui nesse ponto, mas antes disso nós temos que achar o subcomandante, senão eu vou conseguir fazer o nosso podcast. Esse podcast é meio diferente, na verdade, né? Não é parado, não é aquela coisa na mesinha. Mas o que importa para nós é a transmissão do conhecimento, é isso que importa, dá uma olhada. Muito massa essa corporação aqui. Ô, Sub! Achamos o homem! Achamos o homem! Meu câmera não conseguiu acompanhar, vem câmera! Vem cá, achamos! Aí, ó. Quem tá escondido é tu, cara, beleza? Pera aí, só um minutinho, vou colocar o microfone pra ti, tu já continua nosso papo aqui. São coisas que acontecem. Ei, comédias da vida real, pera aí. Agora sim, estamos com um background aqui, né, bonito, colocamos esse fundo maravilhoso aqui pra gente conversar com essa figura, né, meu amigo pessoal, mas que também é um especialista em atendimento pré-hospitalar e tem muita experiência aqui no Bombeiro. Quero te agradecer pela recepção, tá? Daqui a pouco a gente vai tomar um café ali para trocar uma ideia, tomando um cafezinho, mas antes da gente ir para lá, antes da gente ir para a resenha, eu queria trocar uma ideia contigo e conhecer, para que o pessoal possa te conhecer e saber quem que é o Edson, subcomandante aqui de Indaial, e o que te levou a estar aqui hoje nessa posição e sendo um bombeiro voluntário, né? Sendo o subcomandante hoje dessa corporação que para mim, estava até comentando com o Lucena, que é uma das corporações mais legais que eu já visitei, por questão toda operacional, né? O bombeiro vem aqui, ele se sente realmente um bombeiro, cara que olha tudo é pensado para esse voluntário, para esse bombeiro que está aqui trabalhando. Bacana, então primeiramente obrigado por vocês estarem aqui, eu me sinto muito honrado de te receber, Rank, de receber o Lucena, a gente admira muito, eu tenho uma admiração muito forte por vocês dois, né, pelo trabalho de vocês. E a gente tem uma honra muito grande de poder estar recebendo e falando um pouco da nossa história,
Eu sou, como você já apresentou, meu nome é Edson Berri. Eu vou completar 40 anos esse ano, por Aí. incrível que pareça. O tamanho não entrega, mas a carcaça ela denuncia. Então, desses 40 anos, lá se vão 23 anos de 23 anos de história aqui no Corpo de Bombeiros. Eu iniciei a minha trajetória enquanto bombeiro lá em 2003, que foi o ano que eu ingressei na escola de formação para iniciar todo o processo de iniciação aqui no Corpo de Bombeiros de Indaial. Então sempre estive aqui no Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de Indaial. E iniciei então, como dito, em 2003 como bombeiro voluntário, fiz todo o processo de formação para iniciar o meu trabalho, assim como tantos e tantos outros que já passaram por esse Corpo de Bombeiros aqui pela nossa unidade, iniciam sempre pela formação de bombeiro voluntário, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais de como é que é esse processo depois. E aí, em 2005, já no início de 2005, eu tive a oportunidade, o privilégio de ser convidado a trabalhar exclusivamente aqui no Corpo de Bombeiros de Indaial, porque até então tinha minha atividade laboral, e nas horas de folga prestava as horas de serviço voluntário aqui, como a grande maioria. Então, 2005 fui efetivado, contratado para trabalhar exclusivamente aqui no Corpo de Bombeiros de Indaial. E em 2006, no segundo semestre de 2006, eu fui convidado pelo comandante Vinotti a assumir a posição de subcomandante da unidade. Na ocasião, o que era subcomandante aqui da unidade, Luiz Fernando, teve que assumir outros compromissos profissionais, e aí precisava essa função ser ocupada por alguém, e aí tive a felicidade de ser contemplado com esse convite, e desde então estou ocupando essa função, esse cargo, na verdade, de subcomandante, aqui auxiliando todo o staff de comando, especialmente o comandante Vinotti, em toda essa dinâmica operacional, claro, né, do aspecto da gestão da unidade, né, a gestão das pessoas, a gestão dos processos operacionais, dos processos administrativos, enfim, né, tem bastante demanda que a gente acaba dando suporte. Então, desde do final de 2006, eu ocupo então o cargo de subcomandante da unidade, coisa que eu tenho um orgulho extraordinário de fazer. Minha formação acadêmica é educação física, mas só por formação mesmo, porque a atividade de educador físico eu uso muito mais aqui dentro. Inclusive, nós estávamos agora há pouco com o nosso teste de aptidão física, que é um TAF, né, que a gente faz 3 vezes por ano como um mecanismo de provocação para a tropa, para que busque o melhoramento do condicionamento físico, para que isso acabe tendo um reflexo na melhora de saúde como um todo, enfim, e para que o nosso desempenho aqui operacional, levando em consideração que a nossa atividade ela acaba exigindo uma demanda física em alguns momentos bem elevada, então essa provocação do condicionamento físico através do teste de aptidão física que fazemos 3 vezes por ano, ela é muito importante. Então, nesses momentos eu acabo resgatando a minha formação acadêmica e colocando em prática um pouquinho, né, das nossas orientações, né? As origens. As origens. Mas o Edson, né, do ponto de vista profissional, sou casado, tenho uma esposa maravilhosa que é bombeira voluntária aqui também, que conheci aqui dentro da unidade, e isso é uma coisa que acontece com muita frequência, porque a gente vive num ambiente onde as pessoas se relacionam com muita intensidade, e é muito comum as pessoas se encontrarem, né, se reconhecerem, né, aquela questão de afinidade, e isso evoluir, né, por uma questão de afeto. E aí você encontra a tua cara metade, outra metade da laranja, e isso aconteceu comigo, como acontece com tantos outros. Então, a minha esposa é bombeira voluntária já há 20 anos, tenho 3 filhos, 2 deles são bombeiros mirins, a Eduarda e o Gabriel, aqui na nossa unidade. O Felipe, que é o mais velho,
nunca curtiu muito Aham. esse negócio de bombeiro, mas faz parte, tá tudo certo. Mas a Eduardo e o Gabriel também são bombeiros mirins. Então Gosta. esse é o Edson. Legal, Edson. Como tu puxou a questão da atividade física, a gente tem muitas vezes uns relatos de aceitação ou não desse processo de atividade física. Apesar de a gente saber da necessidade, eu queria saber de ti como é que é a aceitação da tua tropa referente a essa cobrança de estar sempre em condições físicas para executar o que precisa ser executado. Então, Jefferson, como é uma proposta muito desafiadora, e ela é desafiadora tanto para nós, enquanto gestores aqui da unidade, porque a gente encontra o desafio de levar a proposta e receber um retorno de aceitação, de assimilação, então é muito desafiador para nós, bem como é desafiador para a tropa como um todo, de receber aquela orientação e entrar naquele movimento, mesmo com todas as dificuldades. Então, sem dúvida nenhuma, é muito desafiador. Só que o que nós tentamos transmitir, a mensagem que nós aqui do Corpo de Bombeiros tentamos transmitir para a tropa, para que esse movimento do TAF, do teste de aptidão física, ele se mantenha, ele seja sustentável, é justamente essa ideia de que a sugestão, a necessidade da gente sugerir um treinamento físico regular, e aí cada um, Jefferson, faz no seu tempo, faz dentro das suas possibilidades, porque cada um tem a sua rotina de vida, tem, né, o seu trabalho, tem a família, tem o estudo e tem o Corpo de Bombeiros, né, tem as suas responsabilidades enquanto bombeiro voluntário. Então nós temos o entendimento que cada um vai encontrar o espaço no seu tempo para conseguir desempenhar essa rotina de treinamento físico. Mas a ideia é que a mensagem da necessidade do treinamento regular ele seja recebido e que eles entendam que para que a gente tenha um mecanismo efetivo de fazer com que esse trabalho ele seja feito de maneira que a gente consiga mensurar o desempenho de cada um a partir daquilo que ele está construindo no dia a dia. Entendi. Enquanto treinamento, preparação física. Então, na medida em que a gente faz o TAF, a gente faz os testes, e que esse teste ele traz uma sinalização, ele traz um apontamento a partir do desempenho de cada teste, porque são 4 modalidades, e cada modalidade ela acaba explorando uma valência física que está diretamente relacionada com a nossa demanda operacional. Então, quando a gente estabelece esses testes e que eles trazem para nós sinalizações do desempenho, a gente tem uma forma efetiva de fazer com que o sentimento de autocobrança, né, do compromisso, daquele sentimento de caramba, eu preciso fazer, eu preciso treinar, porque aquilo vai refletir no meu bom desempenho lá no Corpo de Bombeiros. Então a gente faz esse teste 3 vezes por ano e cada um vai avaliando, mensurando o seu desempenho, porque é uma sinalização individual, a gente não expõe, né, o resultado individual de cada um, cada qual tem o seu resultado apontado. E claro que na medida em que algumas pessoas elas não conseguem alcançar aquele índice indesejável, de acordo com as metas que a gente estabelece, ele é convidado, né, a melhorar o seu desempenho através do treinamento que ele vai fazendo regularmente. Excelente. E aí, Rank, a gente tem que entender eles, né, e eu acho que essa mensagem ela sempre é tentada levar com bastante clareza, porque é uma responsabilidade do lado de lá e é uma responsabilidade do lado de cá também. Porque como é que nós, enquanto uma unidade de bombeiros, que submete as pessoas a uma demanda física muitas vezes exaustiva, né? Que às vezes uma demanda de carga de trabalho altíssima, que pode repercutir numa condição de mal-estar daquela pessoa no momento em que está fazendo aquela atividade. Risco, né? Quanto não aumenta? Que aquela condição pode repercutir num problema de saúde. Não,
esse movimento não deixa de ser uma forma da gente se resguardar, não só do ponto de vista jurídico, falando enquanto corporação, enquanto empresa, né? Mas do ponto de vista da nossa consciência também. Porque é uma garantia de que nós, enquanto gestores aqui, né, o corpo diretor, o comando, é uma forma da gente entender que nós estamos estabelecendo mecanismos que garantam que a tropa esteja se preparando para esses momentos. E aí, na medida em que eles assimilam que há uma responsabilidade daqui e há uma responsabilidade lá, eu acho que a gente consegue avançar no sentido de que essa resistência, que ela é normal, ela é natural, a gente avança no sentido de que essa resistência ela diminua gradativamente. Nós tivemos agora, do último teste, em dezembro para cá, algumas pessoas que tiveram um índice bem baixo, né, na linha daquilo que a gente não gostaria que tivesse. E aí isso acaba gerando de verdade aquela provocação que eu falei no início. Essas pessoas se esforçaram, treinaram dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, e agora nesse teste dessa semana tiveram um aumento significativo do desempenho. Então é muito importante, claro que é desafiador, mas quando você consegue, e aí vem a lógica dessa relação entre as pessoas, especialmente essa questão do trabalho voluntário, mas isso se aplica em qualquer cenário em que você se relaciona com adultos, aí está ligado diretamente com a questão do aprendizado, né, que a gente fala bastante. O adulto, que é um ser dotado de uma carga de experiência, de conhecimentos que ele vai adquirindo com o passar dos anos. Então o adulto, quando ele vai interagir com algo novo, com algo que é desconhecido, para ele aceitar, para que ele comprar aquela ideia, ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo. Sim. Por que ele vai fazer aquilo? Qual que é a necessidade prática daquilo? Então, quando você consegue criar essa condição, fica muito mais fácil o processo. Excelente. Fica muito mais fácil de você quebrar essa resistência e diminuir o desafio. Não é só fornecer um equipamento bom, né? Fornecer saúde para esse cara poder ter uma longevidade aqui e uma longevidade fora. E isso é qualidade de vida, né? E o reflexo, ele é o que a gente fala, né? Ele não é só aqui no Corpo de Bombeiros. É no Corpo de Bombeiros, a partir das demandas de trabalho que a gente acaba tendo, mas no desempenho profissional dele lá, onde ele tem atividade laboral, é a qualidade de vida e saúde dele com a família dele. Então, se a gente consegue plantar essa semente em cada um, do quanto que é importante esse cuidado com o corpo, né? Cuidado com a condição física, a gente sabe que isso vai repercutir em tantas outras condições da vida dele. Entendi. Eu acabei de escutar uma sirene falando lavem as mãos. O que isso quer dizer? Nós temos aqui algumas rotinas bem diferentes aqui no Corpo de Bombeiros. E uma delas é esse alarme que toca de hora em hora. Na verdade não, deixa eu corrigir. A gente instituiu isso na pandemia. Sim. Durante a pandemia, de hora em hora esse alarme tocava para que as pessoas parassem tudo, e agora toca a cada 2 horas. Mas tocou o alarme, para tudo, a gente até está ouvindo o pessoal lavando a mão. Verdade. Para tudo que está fazendo, e até vou levar um puxão de orelha agora, porque eu não estou parando a gravação para ir lá lavar a mão. Mas daqui a pouco eu vou lá lavar a mão. Mas para tudo que está fazendo e vai lavar a mão. É uma das partes do nosso trabalho de controle, de asepsia, do nosso controle de proteção biológica. Que legal, nunca tinha visto isso, cara. Em lugar nenhum eu vi esse tipo de procedimento. Nem na pandemia a gente tinha isso. Tinha no máximo uma orientação, mas não algo escrito, né? Vocês têm esse procedimento já feito para que a tropa toda se conscientize da higiene. O quanto isso é importante para a gente que trabalha aqui. Pô, fantástico, cara. A gente depois a gente vai ter a oportunidade de conhecer ali a parte onde que o pessoal faz a higiene das mãos. Então já foi um local que a gente instalou para que antes da emergência, depois da emergência, fosse feito toda a asepsia e higiene das mãos. E aí a gente, durante a pandemia, além de todos aqueles cuidados
de uso de álcool, máscara, e etc., a gente instituiu essa rotina que a gente manteve depois da pandemia, porque é uma forma de aumentar ainda mais as nossas camadas de proteção biológica, seja aqui dentro do quartel, seja no ambiente de atendimento externo. Perfeito. Galera, e agora a gente já brifou isso aqui antes, a gente vai conhecer a corporação, a gente vai dar uma olhada no que vocês têm, um conhecimento geral, tá? Para tu me mostrar o que tem aqui e por que essa corporação ela acaba sendo tão especial no ponto de vista operacional, o quanto ela é diferenciada. Se liga aí. Show de bola, vamos lá, vamos passear. Vamos lá. Então vamos lá, onde é que vai começar? A gente pode começar lá na central, então? Perfeito. Acho que embora, né, a garagem seja um dos ambientes mais legais, assim, que quando tem visitação é onde o pessoal gosta mais de... Mas eu acho que as emergências, elas entram pela central. Então vamos começar pela central. Vamos dar. Tá, trancado, tem que... Opa. Não estão te autorizando a entrar. Eu tenho que passar no RH. Ah, meu Deus! Agora sim. Aí. É isso aí. Massa. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa central de operações. Aqui nós temos a parte onde que os operadores, eles recebem as chamadas, então os telefones de emergência, toda a parte de comunicação que é comum em toda unidade de bombeiro, né? A gente vê nas paredes mapas para facilitar a localização, os monitores que nos ajudam tanto na questão de rastreamento, porque cada viatura ela é dotada de um dispositivo de rastreamento, então isso ajuda em tempo real a sinalizar o endereço, a facilitar a localização. Embora a gente, enquanto uma cidade que não é tão grande, né, não é uma grande metrópole, mas às vezes é um determinado endereço que aquele motorista ou aquela tripulação ela não conhece tão bem. A gente tem muitas ruas novas que vão surgindo de tempo em tempo, então essa localização em tempo real através do rastreamento ali ajuda demais para reduzir o tempo de chegada na ocorrência. Então esse tempo-resposta, todos nós que somos desse universo do atendimento de urgência, emergência, de resgate, a gente sabe o quanto que é importante reduzir significativamente o tempo de resposta. E aqui eu já estou vendo uma coisa interessante, que é justamente uma padronização semelhante ao do SCI, né? A gente sempre teve esse padrão aqui, Rank, de a central de operações, ele ser identificado, ter o colete de identificação, assim como a gente tem as formas de identificar o estagiário quando vai na ocorrência, quando está participando, né, do processo ali de formação das viaturas. Mas esses coletes aqui, a gente desenvolveu também, tanto é que ele tem um material que ele é um pouquinho mais fresco, né? Ele ajuda na questão da transpiração e ajuda também para você trocar, né, as funções. Então é um colete hoje que tanto se aplica a questão de otimizar o recurso, né, o recurso ele ser aplicado da melhor forma possível, para não ficar lá 10 coletes, 15 coletes guardados lá dentro de uma caixinha de SO. Então você acaba utilizando o mesmo material que sobra para outras aplicações que são necessárias no dia a dia. Então, e isso é otimização, né? Eu tenho um recurso e eu saber que para eu instalar esse recurso, às vezes eu vou demorar muitas ocorrências, muitos anos para ter essa instalação, e a partir do momento que eu consigo pegar aquele recurso que estaria estocado e eu coloco ele para rodar, eu tenho uma efetividade muito maior daquele material que ficaria parado e agora está sendo utilizado, né? E tem outro aspecto também, Rank, que é você experimentar o recurso para você conseguir desenvolver novas soluções a partir daquilo que você percebe que não é muito bem aplicável. Então, esse colete a gente já mudou ele nesse processo de experimentar, de utilizar. Só
Deixa eu abaixar o volume aqui, que senão... Então, nesse processo de usar, a gente já viu que tinha alguns ajustes para fazer, desde a parte do tecido, né? Para que fosse um tecido que realmente fosse agradável de utilizar, que fosse prático de utilizar, desde a parte de sinalização, ajustes. Então, esse tipo de modificação... Vou abaixar um pouquinho mais. Esse tipo de ajuste, ele só é possível quando você tem a oportunidade de experimentar no dia a dia ou nas diversas possibilidades e reconhecer aquilo que é necessário para ajustar. Pra melhorar. Temos um mapa ali também da cidade. Temos um mapa ali da cidade. Aqui acabam fazendo planejamento também, operação, questão de desastre natural. Aqui na cidade de vocês eu vi que vocês têm o Indiguru ali, né? Isso. Então acredito que se tem ali é porque é uma das situações que vocês acabam enfrentando aqui também. Questão climática, né? É. E aí foi uma das coisas que chamou a atenção justamente a questão de vocês terem aqui esse cuidado com o clima, né? Tá sempre atento. Como é que vocês utilizam isso? Como é que vocês monitoram através dessa ferramenta? Existem outras ferramentas no teu município que te dão alguma previsibilidade de um desastre natural aqui? Então, Rank, a gente tem um trabalho muito bem integrado com a Defesa Civil Municipal. Depois nós vamos conhecer o GRAC, ali a sala do GRAC. E é uma coisa que a gente tem bastante orgulho de falar com relação a essa integração com a Defesa Civil, porque isso, vocês que conhecem bem desse trabalho, né, do sistema de comando e incidente, de você integrar as agências de trabalho no meio de uma operação de grande vulto, quanto mais integrada, coordenada essas ações elas estão, melhor é o desempenho da resposta na ocorrência. Então a gente tem acesso a diversos links e plataformas oficiais do governo que são disponibilizadas para a Defesa Civil, mas que por conta desse trabalho integrado a gente consegue acessá-los aqui no momento em que a gente estabelece o GRAC, em qualquer ocorrência que aconteça, que extrapola um pouco das condições normais. Então a gente acaba tendo acesso a todos esses recursos de monitoramento em tempo real, dos mecanismos de controle e acompanhamento meteorológico da Defesa Civil Estadual. Então a gente consegue trazer tudo para cá, ligar em tempo real e acompanhar junto com a Defesa Civil do Estado, representado aqui pela Defesa Civil Municipal. Obrigado, Nascimento. Vocês acabam então fazendo um centro de operações aqui? Aqui. Nós tivemos já... Pode ficar à vontade, eu fico assustado com a gravação. Nós tivemos já, durante todos esses anos, Rank, observando a evolução dos eventos e a maneira com que a gente acabava interagindo com as outras agências, com os outros organismos de serviço público, o quanto que realmente essa filosofia do sistema de comando de incidente ela tem que ser efetivamente aplicada, porque talvez a maior dificuldade que existe não é o desconhecimento do sistema, da doutrina de sistema de comando de incidente, da filosofia. Eu penso que não é tanto o desconhecimento, mas é a incapacidade de efetivamente colocar em prática, de operacionalizar ela a partir de recursos existentes, de padronização, de integração que efetivamente aconteçam. Então talvez essa, na minha perspectiva, seja a grande dificuldade. E nós, na medida que o tempo foi passando, a gente foi experimentando os eventos e a maneira com que a gente interagia com as autoridades públicas municipais, a gente foi iniciando um esforço muito grande para concentrar toda a estrutura de coordenação de trabalho durante um evento como esse. A gente foi tentando fazer esse movimento para trazer tudo para o Corpo de Bombeiros. Entendi. Porque nós já tivemos, e vocês já devem ter vivido, acompanhado em outros municípios, que às vezes acontece um evento, estabelece lá o QG, né, o centro de comando, e aí daqui a pouco, por alguma razão, aquela área é afetada e aí tem que desmobilizar, ir para outro local. Então ali você
perde tempo, você perde informação, você gasta energia e, acima de tudo, perde tempo, que é um tempo precioso para tomar as decisões e as ações necessárias para ajudar as pessoas. Então, aqui em Dayal nós já vivemos situações de montar o posto de comando do município na prefeitura, e aí um dia depois a prefeitura toda alagada no térreo, aí desmobiliza, leva lá para a Câmara de Vereadores, aí daqui a pouco a rua na frente da Câmara de Vereadores fica alagada, e aí desmobiliza de novo. Então isso é o tipo de coisa que foi acenando para a gente que nós tínhamos que mudar essa realidade. Entendi. E aí começou pela escolha do nosso quartel aqui, que quando nós recebemos a doação da prefeitura, ou melhor, quando houve a sinalização da prefeitura que nós iríamos receber um terreno para a construção do nosso quartel, o primeiro cuidado que nós tivemos é procurar um local onde não estava na cota de enchente. Sem sujeito... Então, se aqui um dia pegar água, é porque Dayal inteira já está debaixo da água. Então, a primeira decisão. E depois todo o quartel, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor, todo o quartel ele foi idealizado, ele foi projetado, não foi um galpão que nós ganhamos e daquele galpão nós transformamos numa unidade de bombeiro. Excelente. Não, o projeto ele começou para um corpo de bombeiros, a ideia começou para um corpo de bombeiros e foi sendo projetado para um corpo de bombeiros. Tanto é que a gente começou da garagem. Nosso projeto, nosso rascunho do projeto do quartel, ele começou a partir da garagem. E da garagem a gente foi desenhando em volta da garagem todos os ambientes e todos os recursos e as necessidades de um quartel de bombeiro para ficar tudo mais próximo possível da garagem, para que a operação ela pudesse ser viabilizada. E aí isso também permitiu que a gente depois desenvolvesse o GRAC, né, fizesse uma sala de operações que pudesse comportar uma equipe, né, para tomar as decisões. Então essa mesa, por exemplo, é uma mesa que ela permite você colocar qualquer mapa, seja mapa, né, do perímetro urbano, seja um mapa topográfico, né, que você pode tirar e trocar e, né, e sinalizar, fazer anotações. Então é um recurso que vai permitir essa análise e a tomada de decisão de maneira que várias pessoas possam participar dessa discussão, que é o que acontece num ambiente, num momento como esse de tragédia, que você vai ter o agente público ali participando da discussão, né, enfim, todos os responsáveis e com a possibilidade de ajudar. Então tem que ser um ambiente que realmente possa viabilizar esse debate e essa discussão. Isso aqui é um quadro, né? O cara está aqui, faz todo o planejamento. Pô, fantástica essa ideia, fantástica. Eu não vi, pelo menos em quartel nenhum, esse tipo de... Até a Luiz. De ideia. Não sei se vocês pegaram ou se essa ideia surgiu aqui, mas com certeza quem está assistindo o vídeo aqui, coloque, implemente situações como essa, melhore elas, né? Não simplesmente pegue isso aqui e falar, vou fazer igual. Se quiser fazer, ótimo, vai ter uma excelente ferramenta. Mas potencialize a ideia de alguém. Exatamente. Eu acho que é aí que a gente, a partir desse momento, a gente vai ter crescimento enquanto construção de conhecimento, onde você pega alguma coisa de alguém que já construiu, usa os ombros dessa pessoa para subir um degrau a mais. Então, isso aqui sim, são exemplos que você que está vendo esse vídeo aqui, você tem que tomar e instalar na tua corporação. Daqui a pouco vai colocar uma televisão embaixo, daqui a pouco vai fazer outro negócio que vai ficar tão bom quanto ou até melhor do que aquilo que vocês aplicaram aqui. Parabéns, cara. Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia. Show. Então, claro, né, você me perguntou da onde que a gente tirou a ideia. A ideia vem dos debates internos, né, de treinamento, de você conversar sobre, né, as possibilidades de eventos que estarão na tua frente, e aí a partir desses debates é você reconhecer as dificuldades, que também você não consegue prever todas, mas quando você se permite enxergar o evento, alguma coisa de dificuldade você percebe. E aí você tem a possibilidade de já construir soluções para aqueles problemas. E a partir do debate, do maior volume de pessoas possível participando desse debate, dessa construção, a solução ela chega com muito mais facilidade. Muito mais facilidade.
Me diz uma coisa, estou curioso agora, aquilo ali, são câmeras? São Câmeras corporais? Câmeras Para o corporais. bombeiro? Para o bombeiro. Isso eu nunca tinha visto. Isso aqui, realmente, outra situação que a gente nunca tinha visto em quartel nenhum. Já vi na Polícia Militar, obviamente. Mas Que é o mesmo modelo que é utilizado pela... E como é que funciona isso? Principalmente quanto à aceitação. Como é que foi isso para a implementação, cara? Isso aqui é muito mais para a segurança da equipe, né? Não é com propósito de... todo o arquivo gerado de imagem aqui é exclusivamente para uso interno, para um debriefing, para fazer uma avaliação pós-emergência de procedimento de segurança. Então, é ligado apenas na hora que vai para a ocorrência, então o bombeiro coloca, né, na farda e vai para a ocorrência na hora que ele está indo. Então você tem a possibilidade de registrar o deslocamento, toda a dificuldade do deslocamento, enfim. E na hora da ocorrência também registra, e aí depois, né, todo o arquivo gerado aqui, ele vai para um ambiente controlado, para um servidor controlado, para que, se for necessário, para uma análise, uma avaliação interna, a gente utiliza essas imagens. Então isso ajuda bastante assim no processo de treinamento, de debate, de construção de procedimentos, de revisão de procedimentos. Então isso é uma ferramenta bem interessante. Massa. Show. E agora vamos para onde? Qual que é o próximo passo? Então a central aqui, nós, para concluir, né, toda a dinâmica aqui de trabalho de gerenciamento, que não é diferente de mais ninguém. A gente tem sistema de... É o Fibra também? Não, é um sistema próprio que nós desenvolvemos aqui. Nós pegamos um corpo de voluntários, liderados por um voluntário que é desenvolvedor, trabalha com desenvolvimento de tecnologia, de sistemas, e aí eles passaram 1 ano e meio desenvolvendo um sistema que pudesse atender de verdade as demandas operacionais de uma triagem. Porque a gente tinha contato com os sistemas existentes, mas a gente enxergava a falta de um procedimento mais intuitivo, que facilitasse de verdade a aplicação do sistema para gerenciar a operação, a triagem. Então, a partir dessa visão que a gente teve, que os outros sistemas não atendiam essa verdadeira demanda, que era triar a emergência, sem que você tivesse que servir o sistema e não o sistema de servir, porque essa é a lógica de um sistema de informação, é ele te servir. Claro que você tem que criar um banco de dados prévio para que ele depois possa ser operacionalizado. Mas a gente via muita dificuldade, Rank, de estar lá, porque você tem um cenário aqui de voluntários. Então você tem pessoas que se revezam em escalas de plantão, que ele vai às vezes estar uma vez por semana aqui sentado para atender esse telefone e fazer esse serviço de triagem. Então você não pode ter um sistema complexo ou difícil de operar, ao ponto de que quando ele volta a sentar naquela cadeira, depois de 1 a 2 semanas, ele não pode encontrar dificuldade, porque ali o tempo é muito importante, a agilidade ali é determinante. Então tem que ser um sistema interativo o suficiente, que ele opere com rapidez e que não comprometa a triagem. Eu vou mostrar bem rapidinho, se vocês me permitirem. Claro. Ó, então eu vou simular aqui uma nova ocorrência para a gente tentar perceber e sentir o quanto que é dinâmico. Então clicou nova emergência, ele já acionou automaticamente um alarme para os bombeiros que tem uma nova ocorrência em andamento. Então aquela questão da preparação emocional também, para que o alarme não seja, né, um momento de desconforto, de ansiedade. Então o pessoal já se prepara, já sabe que está triando. E aí a pessoa vai digitando. Eu vou simular aqui. Qual o seu nome? Edson. Tá? Edson. Ok. Aí vai para a próxima. Ele vai só confirmar o telefone. Eu vou confirmar qualquer um que ele já vai puxar. Porque qualquer outro Edson que já tenha ligado, que já tenha registrado, ele já vai buscar do banco de dados ali da nossa central telefônica o registro. Então, se fosse o mesmo, vou confirmar. Ed Indaial? Se for outro, você vai clicar aqui e vai escolher já de forma bem intuitiva. Aqui ele já tem todas as opções, clínico.
né? Ele já, se for clínica aqui, ele vai pedir se vai para transferir a ligação para o SAMU ou continuar a triagem. Então aqui, ó, esse tempo, olha só como é rápido. Então essas informações que eu peguei, elas não vão demandar mais do que 15 segundos, que é o tempo padronizado que nós temos aqui em Dayal, para que o operador ele toque o alarme, que é o alarme que vai despachar a guarnição que vai atender aquela ocorrência. Então, todas aquelas informações que nós vimos até agora, ele tem 15 segundos para preencher depois que ele tira o telefone do gancho. E aí ele já sabe qual o alarme que ele vai selecionar aqui. Então eu até vou colocar aqui o teste da alarme, senão a rapaziada vai sair na corrida lá. Então, a partir do momento que ele toca, e ali já está o sistema de som rodando, esse alarme ele vai ficar tocando por antes era 60 segundos, a gente fez um ajuste de acordo com a realidade. Hoje é 1 minuto e 15 segundos, que é o tempo que o alarme fica tocando, que é exatamente o tempo que a guarnição tem para sair da garagem. Porque é aquilo que a gente fala, Rank, Lucena, a gente só consegue controlar o tempo da garagem para dentro. Aí, assim a gente estabelece todos os mecanismos para a gente melhorar o nosso tempo-resposta. Depois que o carro sai da garagem, a gente não tem mais controle das coisas, a gente não tem controle da distância, a gente não tem controle da qualidade da via, do trânsito, da quantidade de veículos que a gente vai encontrar. Então, a gente precisa melhorar esse tempo da garagem para dentro. Então, é 1 minuto e 15 que eles têm para entrar no carro e sair para a ocorrência. E aí, nesse momento que está tocando o alarme, o operador já vai saber que rua que é, para sinalizar pelo rádio. Então, vou colocar aqui, Pomerode, já está aqui, bairro, Rio Morto, já está aqui, ok, número, vou colocar um número qualquer aqui. Aí, ó, qual a idade da vítima? 13 a 59 anos, está consciente? Sim. Já realizou contato com o SAMU? Sim. SAMU irá deslocar? Não. Ó, o que está sentindo? Dor de cabeça. Vou colocar. Continuar a triagem, porque em algumas situações o operador ele tem que pedir orientação para o chefe de socorro, se ele, no caso clínico, se vai orientar SAMU, se não vai orientar SAMU, mas nesse caso a gente vai continuar a triagem. Tem algum problema de saúde? Não. Fez uso de medicamento? Não. Tá vendo que é tudo só, é muito interativo, é muito dinâmico. Informe, né, no caso, ó, senhor Edson, o senhor aguarda que a viatura ela está chegando em breve. E aí aqui, ó, a gente já sai dessa tela e ele abre automaticamente aqui uma outra tela para controle de deslocamento. Então eu vou selecionar aqui, ó, clínico, poderiam ter várias ocorrências, mas eu vou selecionar aqui, eu acabei de gerar, e eu vou clicar na ambulância que está indo para aquela ocorrência. Então, imaginamos que a UR de resposta seja New Bob. New Bob, depois a gente vai entender o porquê que é New Bob. Então daí aqui o operador ele também vai gerar todo o controle de deslocamento, chegada na ocorrência. Então, por exemplo, aqui ó, ele já marca automaticamente ó, o horário que a ocorrência foi gerada. Então ele vai marcar aqui ó, J10, que é quando chega no local. É automático, é 11h33. Aí J9 para o hospital. Aí ele já abre uma telazinha aqui ó, para informação do paciente. Então eu vou incluir um paciente aqui embaixo, ó. Aí todas as informações necessárias para informar o hospital. Então é muito interativo e muito dinâmico. A gente pegou tudo que a gente construiu ao longo desses anos enquanto ficha de triagem, dentro de uma rotina, dentro de um roteiro, e a gente transferiu para esse sistema para que ele fosse o mais dinâmico, mais interativo possível. Não, peraí. Explica melhor essa situação aqui. Essas informações aqui, elas vão para onde? Então, Luciana, essas informações, na medida em que o operador ele vai abastecendo, que ele vai recebendo via rádio da equipe, informação do sexo da pessoa, feminino, masculino, idade, sinais vitais, ele vai abastecendo conforme a sequência. Essas informações elas ficam tanto registradas no sistema, para depois gerar a ficha, o registro da ocorrência, como ela também vai imediatamente para um aplicativo do celular da ambulância, que tem lá na ambulância, para que lá na unidade hospitalar ele também possa imprimir depois, porque uma coisa é a ficha de registro da ocorrência aqui, da triagem, outra é a ficha do paciente.
do paciente que tem que ser impresso para pegar a assinatura do médico que vai receber. Então essas informações, elas tanto ficam registradas aqui para gerar a ficha da ocorrência, para depois imprimir, tanto quanto no aplicativo que a gente desenvolveu junto com esse sistema aqui. Essa equipe, esse corpo de voluntários que desenvolveu o sistema, também desenvolveu um aplicativo, que cada bombeiro tem um aplicativo no seu celular e cada ambulância tem o celular com o aplicativo instalado, que lá no hospital é possível imprimir a ficha para que o médico possa assinar o recebimento desse paciente. Cara, que legal. Acho que você já viu, no módulo 3, a gente fala especificamente sobre gestão do conhecimento. Como trazer um conhecimento tácito, ou seja, um conhecimento ou empírico, né? Um conhecimento que todo mundo tem, e transformar ele num conhecimento tácito. Como que eu faço virar um conhecimento de verdade? E para a gente chegar num software como esse aqui, tu teve muito conhecimento empírico envolvido. Eu acredito que foram anos de estudos para chegar em algo tão otimizado. Desde o estudo da ficha de ocorrência que a gente fazia antes, até chegar numa gestão plena como essa. Como que foi esse trabalho? Então, Luciano, quando nós começamos a pensar no sistema, a primeira grande preocupação nossa tem que ser um software, tem que ser um sistema que realmente ele seja operacionalizado por qualquer pessoa. Para vocês terem uma ideia do nível de rigor que a gente adotou, a gente buscou desenvolver um sistema que ele fosse tão intuitivo que se agora eu parasse ali na estrada e passasse o senhor José, que é uma pessoa que nunca ouviu falar de bombeiro, e eu colocasse ele aqui sentado, que ele nunca mexeu com o computador, se eu colocar ele aqui sentado e em 10 minutos de orientação, ele vai conseguir triar a emergência mesmo sem ser bombeiro. Então, a lógica do sistema, ela partiu desse pressuposto, ele ser simples, funcional e interativo. Mas a gente teve, desde o início do nosso trabalho aqui em Dayal, o desenvolvimento da nossa ficha de triagem, que é essa aqui, que era uma ficha no papel, em que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos a triagem de maneira que ela fosse quase que um roteiro. Era um roteiro para que nenhuma informação importante deixasse de ser coletada e que nenhuma informação ela fosse coletada antes de alguma outra informação com maior relevância. Então ela é um roteiro dentro de uma escala de prioridade. Só que durante todos esses anos, mesmo com todo esse esforço para desenvolver esse roteiro, não ficar nenhuma informação de fora e não deixar de ser coletada uma informação mais prioritária, a gente ainda ficava dependente da aplicabilidade desse processo. Saber se o operador vai seguir se ou não ele o roteiro. vai ou não vai seguir o roteiro. Quando a gente começou a desenvolver esse produto, em que a gente tinha ali o especialista, que era o desenvolvedor, ele tinha todo o conhecimento de desenvolvimento do produto, a questão dos atalhos lá, que quem é do TI sabe do que eu estou falando. Só que nós tínhamos o conhecimento e a necessidade, qual que era a nossa verdadeira demanda e a maneira que a gente poderia colocar isso em prática. Só que o grande diferencial é que o desenvolvedor, ele também era bombeiro. Então ele tinha o conhecimento... Ele entendia o que você falava. Exatamente. Porque quando você vai desenvolver qualquer o processo é o mesmo, qualquer ideia nova, quando você entende o que a pessoa está falando, você consegue escrever. Exatamente. O grande problema é essa lacuna, que às vezes a pessoa está falando A e eu estou entendendo B. Exatamente. Então, esse trabalho permitiu que a gente pudesse transferir toda essa dinâmica roteirizada, de uma triagem roteirizada, dentro de uma hierarquia de informações. A gente conseguiu transferir isso para um software que permite hoje que nenhuma informação deixe de ser coletada, porque se ela não for coletada não vai para frente, você não avança a triagem, e sem que você inverta a ordem de prioridade de importância de cada informação. Então ficou um sistema em que realmente ele serve, né, o mecanismo da triagem, faz com que você seja mais assertivo, que a triagem ela tenha a agilidade necessária para que o despacho, que é o que a gente falou agora há pouco,
Aqui dentro nós não podemos errar. Aqui nós temos todo o controle do tempo-resposta. É aqui dentro que a gente consegue controlar. É criar, é desde o conceito, a concepção do quartel, de começar pela garagem, para fazer com que todos os ambientes estejam próximos da garagem, para que quando toca o alarme as pessoas estejam o mais próximas possível, sabe? Estabelecer uma rotina de quando o operador tira o telefone do gancho, ele tem 15 segundos para tocar o alarme, determinar um tempo que esse alarme fica tocando para a equipe saber que hora que terminar, o carro já tem que estar na rua. Então todo esse processo, ele acaba repercutindo no melhor atendimento e um atendimento mais rápido para quem está precisando de socorro. Então, eu vi pela primeira vez aqui agora, talvez tenha outras funcionalidades ou talvez o pensamento que eu esteja agora esteja errado, mas aí você me corrige. Então, primeiro, uma coisa que eu achei muito interessante, a hora que a ocorrência chega, já dá um sinal que está sendo uma ocorrência triada para que o pessoal lá já comece a baixar o drive e entender, se preparar para a ocorrência. Então, é o primeiro diferencial. Principalmente à noite, né? Principalmente à noite. Não acorda naquele sanhaço. Porque, como nós somos uma unidade de bombeiros voluntários, então no plantão noturno, que você tem bombeiros voluntários de plantão, são pessoas que têm a sua atividade laboral e que no contraturno prestam as horas de serviço voluntário aqui enquanto bombeiro. E de noite essas pessoas elas têm que descansar, elas têm que repousar, porque muitas saem aqui do corpo de bombeiros e vão direto para o seu trabalho. Então o descanso, por mais que às vezes ela passe a noite ali atendendo a ocorrência, mas quando ela está sem atender, ela tem que estar repousando. Então essa sinalização, Luciana, que ela acontece logo que a pessoa clica numa nova ocorrência, já ajuda nesse processo da pessoa despertar, opa, talvez daqui a pouco eu vou para a ocorrência. Então ela já prepara, toda aquela questão de preparação, né, para que daqui a pouco o alarme toque e ela esteja em condições de atender. Senão a gente tinha, e isso nós desenvolvemos a partir dos erros que a gente já cometeu, porque nós tínhamos alarmes que eram, como se tivesse alguém lá dentro e tapa na cara, chacoalha, o cara saía, né? Adrenalizado, batimento cardíaco, tinha cara que tinha que às vezes desfibrilar, porque, sabe, então a gente foi... O cara já sai tenso para a ocorrência daqui, né? Sai, aqui a ocorrência já vira um caos. Exatamente, isso não é bom para ninguém. Então a gente entendendo que isso precisava ser ajustado, a gente aliou, né, o mecanismo do software com esse processo de preparação emocional, psicológica para a ocorrência. E ao longo dos anos, né, você está com 22 anos. 22 anos, imagina 22 anos gerando esse estresse de madrugada toda hora. Uma hora o corpo vai... Exatamente. Então esse cuidado, primeiro, né? Então, o primeiro cuidado é antecipar para que ele consiga equilibrar a sua emoção, para conseguir chegar para uma ocorrência mais tranquila e mais fácil de gerenciar. Já é um cuidado gigantesco. Outra coisa interessante que eu achei é essa sistematização, que é como no APH, que você tem um passo a passo, né? Identificar e corrigir. Exato. Aqui também, você não consegue pular sem antes passar por aquele etapa. Então já é um cuidado também para que... nenhuma informação importante fique para trás. Né? Perfeito. E aí até para fechar, depois essa ocorrência fica mais fácil. Outra coisa que eu achei fantástico é essa possibilidade do app, de você se comunicar com o app e ele interagir com o sistema de ocorrência. E uma coisa, é muita coisa boa. O software de pedido de pizza consegue saber o teu histórico. Sabia disso, né? Você vai lá, você pede, dá o teu endereço, fulano de tal. Sabe o que ele gosta de comer? Você comeu isso aqui. Toca o telefone e o cara, é o Zé, já prepara a margarita aí. Então, eles já sabem. E os softwares normais de triagem, eles não têm isso. E aqui, pelo que eu vi, você tem o histórico da ligação, dos Edsons que já ligaram, do número que já ligou. O endereço. O endereço, nossa, é muito otimizado. E tem outro negócio legal aqui, Luciana, pessoal, dependendo da ocorrência, se ela for de grande vulto, que for selecionada aí um grande incêndio, existe um mecanismo que você aciona, você clica, e todos os bombeiros voluntários que têm o aplicativo ou o WhatsApp registrado, vai imediatamente uma mensagem para eles dizendo, tem uma ocorrência de grande vulto, a gente precisa de ajuda. Que legal. A gente tem um grupo que a gente chama de linha vermelha, que é um grupo do WhatsApp, que ele é acionado nesses casos. Mas
às vezes você consegue ganhar tempo já no momento em que a emergência ela é gerada, o pessoal lá de casa, opa, caramba, tem um negócio grande, vou ficar esperto aqui na linha vermelha porque daqui a pouco pode vir um chamado. Para vocês verem como vocês estão alinhados. Depois da maratona de Boston, que teve aquele ataque terrorista no metrô, lá em Boston, eles fizeram a mesma coisa, só que daí era com aquele paper, qual que é o nome daquele pin, sabe? Sei. Esqueci o nome. Como? Pager. Aí com os cirurgiões da região. Então, qualquer evento de múltiplas vítimas que tiver, os cirurgiões são acionados para ir para o hospital mais próximo para poder já receber o pessoal. Então, vocês fazem o mesmo sistema, só que com o bombeiro voluntário. Pô, É bem legal. Como estar à frente ao seu tempo, né? Outra questão, geralmente você anota as informações, depois você passa para o software, né? Então Isso. aqui não, aqui você já vai colocando, Exatamente. você ganha, seria o dobro do tempo, você trabalha pela metade, né? Exatamente. Aqui você vai abastecendo, conforme a triagem ela vai ocorrendo, você já vai abastecendo as informações no software. Não tem a necessidade de você anotar tudo e aí corre-se o risco. Aí a gente volta para o risco de perder informação, de informação importante deixar de ser coletada, para comprometer a triagem, para deixar de acionar um recurso necessário imediatamente. Então, uma ocorrência envolvendo produto químico, uma ocorrência envolvendo energia elétrica, em que muitas vezes você tem que acionar o mais rápido possível o recurso para viabilizar aquela operação com mais segurança, acionar a companhia de energia elétrica, enfim. Então, quanto mais você abastece quanto mais você utiliza o sistema de acordo com a proposta que ele foi desenvolvido, diminui muito o risco de você deixar alguma informação importante fora. Então ele é extraordinário, assim, é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos, que foi um trabalho coletivo aqui, considerando todo o nosso histórico, das nossas experiências, das dores que a gente foi sentindo ao longo dos anos, das soluções que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos. E aí esse trabalho que a gente fez junto com essa equipe de TI, de bombeiros voluntários, a gente conseguiu construir um negócio muito operacional, uma aplicabilidade incrível e que acaba atendendo muita demanda, muita necessidade que a gente vinha encontrando no longo dos anos. Isso aí eu vou até falar com o Ran que está aqui gravando, né? Quando a gente começou toda essa história de trazer o conhecimento para cá, com a Academia do Resgate, a ideia era justamente fazer isso, pegar conhecimentos de pessoas extremamente habilidosas, técnicas e especialistas e trazer à tona, trazer para o mundo. Porque muitas vezes, às vezes a corporação está aqui do lado e ele não sabe o que o cara que está fazendo. E que pode agregar para a sociedade, fazer com que se torne uma sociedade extremamente mais segura, resiliente e cresça junto, né? Então, não só isso, né? Tem várias outras insights que eu tive aqui visitando o teu quartel, a carretinha lá que vocês usam para poder fazer busca terrestre. Sim, com o quadriciclo. Nossa, tem muita coisa interessante que a gente poderia juntar e todo mundo crescer junto, né? Exatamente. Então, muito bonito ver isso aqui. Tem mais alguma coisa sobre esse software? Tem bastante coisa para mostrar, assim, né? Toda a parte do uso de apoio, né? De extras, mas no geral é isso aqui, né? Você tem um controle de... Claro, né? Que a gente tem a questão de controle de saídas extras, né? Então ele tem bastante questão de comodato de solicitação de BO. A gente tem nós temos um banco de muletas e cadeira de rodas que a gente acaba disponibilizando para as pessoas que não conseguem alugar ou comprar. E aí a gente consegue também fazer o registro desses empréstimos aqui. Então é um negócio muito legal, tá? Um sistema muito bem gerido, muito bem construído e que facilita bastante o trabalho. E ali em cima tem... O que é aquele mapa ali? Aquele mapa ele é um mapa que ele é linkado nos nossos carros, porque cada carro tem um GPS, um rastreador, né? Instalado, e aí ele vai mostrando em tempo real o deslocamento dos veículos. Legal aqui essa posição das viaturas, mas eu gostei muito daquele quadro ali. Eu achei muito interessante aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo. Essa organização dos
pontos de hidrante, tempo de resposta, as pontes do município. É muito otimizado isso aqui, muito interessante essa gestão, né? Você vê o cuidado de identificar o tempo-resposta em cada trevo e aqui quem é responsável, né, os limites de atuação entre os outros bombeiros. A gente até, por exemplo, assim, né, a gente tem o KM 87, que a gente tem lá o Corpo de Bombeiros Voluntários da União, mas a gente sabe que lá no KM 78, embora não seja exatamente a divisa territorial entre Rodeio e Indaial, mas é exatamente o meio do caminho entre as duas unidades. Então, dependendo da magnitude da ocorrência, às vezes vale mais a pena realmente deslocar a primeira unidade daqui, uma vez que a ligação entra aqui, porque é muito comum, às vezes, por questão de responsabilidade legal, às vezes a ocorrência entra para nós, mas é dentro do território de Rodeio, por exemplo. Aí a gente aciona o Corpo de Bombeiros competente lá para atender aquela região. Mas dependendo da magnitude, às vezes vale a pena você já iniciar o deslocamento, porque o teu recurso vai ser importante para o atendimento daquela ocorrência junto com a outra unidade. Então, essa capacidade de reconhecer imediatamente quem vai chegar primeiro, né? Para quem é mais perto, acaba beneficiando diretamente as pessoas que precisam de atendimento rápido. Então a gente identifica, né, por exemplo, Blumenau, a gente sabe lá, ó, no Zeus, que já é a Zeus do Brasil, que é uma loja, né, no KM 64. É o meio do caminho entre a nossa unidade aqui de Indaial e a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros de Blumenau. E já que entrou nesse assunto, a gente acabou de receber a visita de um amigo nosso aqui em comum, né? Sim, Major Major Jair. Qual que é a relação entre o bombeiro voluntário de Indaial e o bombeiro militar? Nós temos um relacionamento muito bom com o Corpo de Bombeiros Militares, tanto do batalhão de Blumenau, quanto da companhia aqui de Timbó, que são as duas unidades mais próximas aqui. Então, nosso relacionamento é muito bom de verdade, né? A gente acaba se encontrando em algumas ocorrências em que acaba acontecendo ali na divisa. Então a gente presta apoio para eles, eles prestam apoio para nós quando necessário, mas o relacionamento institucional, operacional, ele é muito bom. E isso é um processo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu queria chamar a atenção porque nós estávamos falando de central agora há pouco e ela acabou de tocar o telefone, ela atendeu agora há pouco e o alarme já está rodando. E aí a equipe já está se preparando para... Isso é uma forma de provar de que aquilo que eu falei, o carro já está saindo. Ó. Entre essa última fala, foi entre o toque do telefone... A sirene tocando. Ó. Então a ideia é justamente essa. Antes do alarme tocar, a equipe já tem que se preparar, a equipe já tem que estar pronta para o deslocamento. A gente só consegue ganhar tempo daqui para dentro. Então, como é dinâmica, assim, ó, eles se prepararam para sair, aí a mulher disse que não precisava mais, isso aconteceu já quando ele estava ali pronto para... Aí o chefe de socorro foi verificar, mas na abordagem dele, na intervenção, identificou que mesmo com o cancelamento dela, ele entendeu que não, é importante ir, e aí ele manteve o deslocamento. Que legal. O chefe de socorro, esse é um cuidado que a gente procura ter aqui, o chefe de socorro, isso é o cuidado que se tem em toda a unidade, mas o chefe de socorro ele tem que estar próximo da central, ele tem que estar acompanhando todos os processos para que dentro das necessidades ele possa ter essa interação e a orientação necessária para corrigir, né? Porque às vezes, né, dependendo da rota, né, que acaba adotando, ele tem a responsabilidade de fazer esse ajuste de rota para acelerar o processo de atendimento, para viabilizar a operação dentro de um processo seguro e efetivo. Então...
Sub, qual que é a história do nome das viaturas? Então, a gente tem aqui em Dayal, cada viatura ela tem um nome. E a ideia de colocar o nome para as viaturas tem dois propósitos, Luciano. O primeiro é por conta da questão fonética, da comunicação. Porque é muito mais fácil você chamar a central e dizer, Valfenda, que é o nome da Valfenda, que a gente não chama estação 1 ou base, que é Valfenda. É muito mais fácil você falar, aqui é a Spider do que aqui é o R2703, que às vezes pode ser confundida com 2706 nessa comunicação. Então, a fonética dos números, em alguns casos, elas ficam muito... E na comunicação, o ruído ele é extremamente problemático. Então, primeiro tem essa questão da fonética. E depois é a questão do afeto que você vai criando com o recurso. Porque sempre que você dá nome a alguma coisa, você estabelece uma relação de afetividade muito forte. Então pressupõe um cuidado, um zelo maior com a viatura. Então quando você dá nome para uma viatura, é Spider, é esse afeto que você vai desenvolvendo, que é imperceptível, mas quando a gente analisa a questão do comportamento humano, a gente vai percebendo que na prática é exatamente isso que acontece. Então quando você tem a Spider, que ela não é simplesmente um carro dotado de diversos recursos para atendimento emergencial, você vai cuidando mais, você vai tendo mais zelo, você vai se conectando com aquele recurso, e aí não tem como a gente dimensionar o quanto que isso beneficia a longevidade desse equipamento. E cada carro tem um histórico por trás desse nome. Então a Spider, ela é chamada de Spider porque o primeiro carro no mundo desenvolvido que foi 4x4 foi dado o nome de Spider. E olha que coisa louca, quando ela chegou, a primeira ocorrência que ela atendeu, vamos ver se vocês acertam, vou dar 10 segundos para vocês acertarem qual foi a ocorrência que ela atendeu. Foi um acidente com a picada de uma aranha. E era meu filho, inclusive. Foi uma picada, ela chegou, foi no segundo dia, ela chegou de madrugada, daí no outro dia a gente tava até... Mas ela já tinha um nome? Não. Nem tinha nome ainda? Não. A gente tava pensando no nome, daí fincou... Então, a Spider acabou atendendo, inclusive, a primeira emergência foi uma picada. Aí a gente tem lá, queria mostrar para vocês, o Simba, que é o nosso... Xodó. E aí, para mim falar do motivo, né, o que motivou o nome desse caminhão de combate a incêndio e resgate ser Simba, eu preciso apresentar primeiro para vocês o Mufasa, que é esse caminhão aqui, que foi nosso primeiro caminhão de combate a incêndio e resgate, lá de 2002, que está até hoje trabalhando com a gente. Então ele sempre foi o rei da garagem, E aí quando chegou o nosso outro caminhão novo de combate a incêndio, a gente não tinha como dar qualquer outro nome que não fosse o Simba, né? Que legal. Então cada viatura ela tem um nome para facilitar essa questão fonética e essa questão de cuidado, de zelo, né? de conexão com o recurso e, né, essa história. Então, uma coisa interessante, Hank, do nosso último episódio, lembra isso aqui? Que o Michael estava falando que veio aqui, teve várias ideias, Isso. Conversou com o senhor, Exatamente. E aí o senhor explicou das saídas, já tinha essa adaptação. Exatamente. A gente construiu isso aqui a partir do Simba, a gente desenvolveu essa ideia, que era uma dificuldade que a gente tinha, essa dinâmica de resposta no combate a incêndio. Então, quando desenvolvemos o Simba, colocamos esse berço com o zigue-zague. E aí quando o comandante Maicon iniciou aquele processo de construção, de desenvolvimento do caminhão, ele visitou algumas unidades, inclusive a nossa, e aí ele conheceu o Simba e tirou daqui muitas ideias para desenvolver o caminhão deles lá. Antes da gente ir lá ver as questões da FT, tem uma maca aqui de ribanceira. Tá aqui, sargento, vamos ver se ela tá aqui Está aqui à esquerda. Aqui. Tá aqui, ó. E essa aqui, como que funciona? Veio da onde? Se o senhor me ajudar, vou botar só envelope no chão para ficar mais fácil. Então essa
é uma maca que foi desenvolvida por uma empresa que ela, na verdade, ela é uma padiola, né? Se você soltar aqui, essencialmente ela é uma padiola, né? Que é utilizada para remoção, né? Só girar e puxar aquelas... Isso. Legal. Isso. Que você tanto pode fazer o transporte da vítima assim, ela é dobrável, né? Então você pode desmontar ela, né? E isso. Opa, aí. Você pode desmontar ela e carregar todo o conjunto, né? Deixa eu só tirar a patrulha. Isso, solta ali para mim, por gentileza. Isso. Você pode desmontar todo o conjunto e transportar numa mochila, tanto a maca que ela vai dobrada, quanto a parte do apoio das rodas que você vai soltar. Você consegue soltar e fazer o transporte, né? Deixa eu só... Depois eu vou fixar aqui para ficar melhor aqui para a gente mostrar. Só ajuda a movimentar aqui, ó. Como que encaixa? Isso, aqui assim, ó. Aí. Então aqui em locais onde o relevo ele não é muito favorável, em trilhas, meio do mato, né, em que você tem um percurso muito longo para transportar uma vítima numa maca rígida, uma maca envelope na mão. Então isso aqui, meu Deus, facilita demais o trabalho. Aí você tem espaço para colocar uma bolsa com recurso, colocar um cilindro para oxigênio suplementar, e aí você tem como fazer o resgate dessa vítima em, às vezes 2, 3 quilômetros, que você transportar uma vítima 2, 3 quilômetros num local em que às vezes você não tem possibilidade de remoção aérea, o recurso de uma aeronave, em que efetivamente você vai ter que transportar essa vítima por terra, e às vezes não tem como colocar outro recurso, que é o caso do quadriciclo e a maca que a gente vai ver depois. Isso aqui é fantástico, né? É um baita de um recurso. Vamos lá ver então. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Meu, quanto equipamento. Essa caminhonete aqui é específica da unidade Arcanjo? Na verdade, não, Sargento. Ela é uma caminhonete de operação comum, do dia a dia, porque é aquela questão de otimizar o recurso, né? Porque senão fica subutilizado. E a gente sabe que, embora a gente tenha bastante aplicação da unidade Arcanjo, que é a nossa força-tarefa, mas se fosse só para a unidade Arcanjo, um carro desse ia ficar obsoleto. Então ela é utilizada no dia a dia e quando precisa vai para a unidade Arcanjo também. Isso. E essa barraca aqui, o que é? Então, Luciana, isso aqui é parte da estação de descontaminação nos casos de emergência com produtos químicos. Então a gente tem algumas tendas que elas são utilizadas para esse trabalho. Então essa parte ela é dividida em 2 ambientes, certo? Então o ambiente ele é utilizado para os casos em que a vítima não tem a mobilidade e que ela precisa passar necessariamente pela estação de descontaminação. Então essa tenda, essa parte da estação de descontaminação, ela é dividida em 2 ambientes. Então nesse lado de cá é os casos em que a vítima ela não tem mobilidade, ela precisou ser imobilizada e aí ela vai passar por dentro dessa estação de descontaminação. A gente tem essa estrutura que é como se fosse um trilho de trem mesmo, que a maca ela é apoiada, ela é específica, projetada específica para esse trilho, e aí ela vai entrando, sendo movimentada. Acho que só segura ali isso, pra gente conseguir. E aí ela, ajuda aqui, seleciona, isso, aí para não cair. Aí aqui dentro ela vai ter toda a parte de estrutura hidráulica, né, com a água para fazer a limpeza, a descontaminação, né? Então veja que ela é toda estruturada, toda projetada para realmente descontaminar. Então conforme ele vai passando, os bombeiros que estão trabalhando na estação de descontaminação vão fazendo um trabalho de remoção do produto e toda essa água que fica aqui dentro, ela não extravasa, ela fica, é como se fosse uma piscina. E aí, imediatamente,
é feito a sucção desse material, dessa água contaminada, para um recipiente para que depois seja feito o devido descarte. E ali do outro lado, se conseguir mostrar ali, Hank, é a outra parte da estação de descontaminação, que daí é o caso em que as pessoas elas estão com mobilidade, que elas conseguem caminhar, e aí elas vão passando, tem os dispersores, que os bombeiros também vão fazendo a limpeza, com o material necessário para todo o processo de descontaminação. E aí é um corredor, né? É um corredor. Daí vai sair aqui, embora aqui está fechado, mas ele vai sair aqui no outro lado. Você passar aqui, isso. Aí que é um negócio interessante para mostrar também, que faz parte também da estação de descontaminação, que é esse equipamento que ele vai ajudar, ele tem um motor, a combustão, que ele vai ajudar a fazer o aquecimento dessa água. Porque um dos grandes problemas de uma lesão por produto químico, que vai gerar uma queimadura, uma lesão, é essa exposição e a incapacidade de manutenção da temperatura, a questão da regulação térmica é um grande problema nesse momento. Então a água estar devidamente aquecida ajuda muito nesse processo de equilíbrio térmico, de manutenção da temperatura, nessa vítima que já está com essa exposição tão grande. E aí tem a estaçãozinha pequena, que ela faz parte, né, Feliciano? Até tem o Feliciano aqui, que é o nosso coordenador do time de emergência química, que a gente aqui no Corpo de Bombeiros tem vários grupos de temática, que a gente chama de times. Vem cá, participa aqui, Feliciano. Eu faço questão de mostrar porque a gente tem muito orgulho do trabalho que eles fazem. Então nós temos o time de emergência química, temos times de parto emergencial, time de RCP, time de resgate em altura, time de combate a incêndio, e são grupos de bombeiros voluntários que se identificam com aquele segmento de trabalho do Corpo de Bombeiros e fazem treinamentos regulares, periódicos, não só treinando, mas criando debates, para que esses debates eles acabam repercutindo na criação, desenvolvimento de protocolos, de POPs, na necessidade de aquisição de novos equipamentos, na manutenção desses equipamentos. Então a gente tem muito orgulho do trabalho que eles fazem. Até nessa semana que foi feita essa gravação, ocorreu uma emergência no hospital aqui da nossa cidade, em que o centro cirúrgico, a sala de cirurgia, ela sofreu um acidente com derramamento de formol, um volume grande de formol, e aí parou a operação do centro cirúrgico daquela parte, porque teve que fazer todo um trabalho de descontaminação, mas a partir da expertise que o nosso time de emergência química já construiu, com a estrutura, com os recursos, eles conseguiram fazer todo o trabalho de descontaminação, de isolamento daquela ala cirúrgica, fazer a descontaminação naquele setor, sem que todo o restante da ala cirúrgica, das outras salas de cirurgia, elas parassem a operação. Então olha como isso é importante, né? Porque se não houvesse essa resposta rápida e efetiva, talvez todo o centro cirúrgico tivesse sido comprometido, e aí quantas pessoas que estavam no curso de alguma cirurgia naquele momento da emergência. Então deixa a gente muito orgulhoso. Então essa parte aqui, essa porção, ela é também uma estação de descontaminação, mas ela é uma para emergência, né? Caso, principalmente para as equipes, né? Dentro daquele conceito operacional, né, Feliciano? Se der algum problema na operação dos bombeiros, do pessoal do resgate, que tiver que abandonar rapidamente e a estação de descontaminação principal ela estiver ocupada pelas vítimas, você tem uma área de descontaminação reservada para as equipes de emergência. E isso é muito importante quando você analisa o processo, né, o processo do trabalho, da operação ali de emergência química. E aí a gente tem outros recursos aqui, né, Luciano? Esse container aqui é roll-on, roll-off, né? Isso. Eu explico para o pessoal o que é essa tecnologia e para que é utilizado isso aí. Então esse equipamento, esse container, ele faz parte do conjunto da Força-Tarefa, da Unidade Arcanjo. Então ele é um container que ele é adaptado para que ele seja puxado para cima de uma plataforma, de um caminhão, que é o roll-on roll-off. Então ele tem nesse ponto aqui esse gancho, e lá na outra ponta, na outra extremidade, rodinhas embaixo, que o caminhão tira ele do chão com gancho e vai puxando para cima até ficar apoiado
na plataforma para que ele possa ser transportado para qualquer local. Então o que, que a gente tem aqui dentro? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se não está trancado aqui, né? Porque às vezes eu vou... Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma base de operações, uma base de campanha. Então aqui está todos os equipamentos necessários para a gente montar a nossa base de operação de campanha. Então tem as barracas, então a gente tem as mesmas tendas que vocês estão vendo ali, são tendas similares, mas que são utilizadas para alojamento, para cozinha, para área para guardar equipamento, enfim, tem cozinha de campanha, banheiro de campanha, alojamento de campanha. Então, tudo que precisa para montar uma base de operações, a gente tem dentro desse container. Do mais simples ao mais, sabe, ao que não passa pela nossa cabeça no primeiro momento, tá? Mas vai ter aqui dentro. Isso aqui é para águas rápidas, né? Isso aqui são mochilas estanque. São mochilas porque dependendo da operação, vai estar todo... isso aqui ele serve tanto para proteger os equipamentos questão de água para não molhar, mas ele também serve como um material de flutuabilidade, né? Porque ele fechadinho ele flutua, né? Então acaba sendo uma boia, né? Também. E personalizado? Personalizado, Esses capacetes, água, esses tonéis azul tem o quê? Ali são equipamentos, são material de cozinha, material de banheiro, material de... Ali naquelas caixas de papelão, ali a tomada ele não consegue ligar ali, né, Feliciano? Não sei se está por fora ali. Aqui, ó. Não sei se tu consegue ligar na extensão ali, ó. Vamos ver se dá pra... Aí tem que ir lá ligar a energia da quadra lá. Ah, tá, Souza, perdão. Então aqui a gente tem essas caixas, a grande maioria delas, elas ou estão com macarrão instantâneo, que é o famoso miojo, que tem um prazo de validade mais alto, mas a maioria dessas caixas elas estão com aquelas rações que é do Exército Brasileiro, que a gente adquiriu, que são rações... São conjuntos que têm um valor nutricional importante para a demanda de trabalho e que têm uma durabilidade, um prazo de validade muito mais amplo. Então vão durar pelo menos, elas valem até 2 anos. Deixa eu pegar aqui para entender, né? Aqui. Senão eu falo e vocês não sabem do que eu estou falando, né? Então aqui, ó, a gente tem essas rações, né? Que tem aqui, ó, arroz com feijão e carne mais jujuba. Então é um conjunto nutricional, é uma refeição que atende às demandas energéticas nutricionais de um trabalho mais exigente para cada indivíduo. Então tem que ter um volume satisfatório para manter aquela equipe em operação durante o período que se propõe. É aquela lógica da autossuficiência. É isso que eu ia falar. Não faz sentido ir para uma equipe ajudar, sendo que a equipe que está precisando de ajuda vai ter que ter toda a parte logística, né? E essa parte de autossuficiência, você ir para o lugar e resolver o problema de quem está com problema Essa é a essência. Você não pode... A gente sempre fala, né, que você quando vai para uma ocorrência como essa, pressupõe que toda a estrutura, toda a cadeia de serviços públicos, de recursos, estão colapsados, né? Então você não pode ser mais um ingrediente para depender das autoridades públicas, do mínimo de estrutura que às vezes permanece. Você tem que ir com a estrutura de autossuficiência, de operação, para ir se apresentar e realmente operar, né? De colocar os recursos que você tem à disposição daquela localidade e fazer o teu serviço sem que as pessoas, a comunidade, as autoridades públicas, elas precisem dispensar a atenção delas para quem realmente precisa e voltar a atenção para você, para que você tenha um mínimo de viabilidade de trabalho. Essa viabilidade ela tem que estar aqui, ela tem que ser levada junto com você.
Essa é uma questão tão importante que as pessoas querendo ajudar, às vezes elas não sabem o impacto que elas podem estar causando numa zona que ela está colapsada. Então eu saio daqui do meu estado, vou para um outro estado tentar ajudar, mas não tenho uma refeição, não tenho onde dormir, não tenho onde tomar banho. E aí eu vou acabar gerando mais trabalho para aquelas pessoas que já estão com muita dificuldade. Tendo algo totalmente autônomo, você vai lá realmente para ajudar. Exatamente. E aí você não precisa preocupá-los com alimentação, com estadia, com banho, com dormitório. Então isso aqui é ser autônomo. Isso aqui é o que uma força-tarefa tem que ter, né? Ir lá para resolver o problema. Para resolver o problema. Até a gente estava comentando aqui, é muito equipamento, né? Olha esse 5 tom, tem... Explica um pouco o que está acontecendo aqui, específico para resgate ali, também interessante. Então aqui a gente está num hangar, é um hangar que a gente usa tanto para treinamento, tanto é que a gente tem as plataformas de treinamento, tem o container, trabalho de Espaço resgate confinado. em espaço confinado, em plano inclinado, tem todo o que a gente chama de caminho dos camundongos, que é aquelas progressões para a gente treinar resgate e incêndio, a gente depois dá uma volta e olha, mas aí tem essa plataforma para levar a retro, se a gente precisar, ou qualquer outro recurso, então engata. O quadriciclo com a carretinha, que é a carretinha de resgate que é engatada num quadriciclo para fazer o resgate. E esses 2 caminhões de transporte de tropa, que são muito importantes, inclusive no Rio Grande do Sul agora, eles foram utilizados e foram muito importantes, que servem tanto para transporte de pessoas, de equipamentos, tanto quanto para o resgate de pessoas. Porque aqui nós já utilizamos eles para retirada de pessoas de áreas alagadas, lá no Rio Grande do Sul ele foi muito utilizado, exatamente. Então tem locais que às vezes a embarcação a motor ela não chega, às vezes a embarcação inflável ela também vai ter dificuldade, mas esse caminhão, pela altura dele, pela característica dele, ele vai lá, resgata as pessoas e tira com bastante segurança. Então, um recurso extremamente importante. E esse conjunto aqui, ele é para busca terrestre? Então, Luciano, ele é um conjunto para resgate terrestre. Nós tínhamos 2 quadriciclos, um já foi embora, esse aqui também já está já na fase final da carreira. A gente já está substituindo por UTV, uma questão de segurança. O UTV é aquele conjunto que você fica dentro de uma espécie de uma gaiola, é o mesmo princípio, o tamanho é o mesmo, ele vai chegar exatamente onde o quadriciclo chega, mas a pessoa ela fica mais segura, ela está com cinto dentro de uma gaiola, né? Ela está encapsulada. Então, por questão de segurança, a gente está migrando para o UTV. Mas, essencialmente, ele é um conjunto em que o quadriciclo ele é transportado por uma carretinha que transporta também a carretinha que leva a maca da vítima. Então, onde a ambulância não chega, onde uma 4x4, uma caminhonete não chega, esse conjunto com o quadriciclo e a carretinha da maca vai chegar na vítima. A gente tem muita situação de trilheiro, né? Pessoal que faz trilha com moto, acaba se machucando e a única remoção segura, considerando uma lesão de coluna, uma lesão importante de algum osso, né, do corpo, a única forma segura de transportar essa vítima é imobilizado, e aí tem que ser numa forma que o transporte ele seja viabilizado. Aí você tem o nosso recurso lá da padiola, ou você tem esse recurso do quadriciclo e a maca, uma vez que chega lá. Só para ver como é interessante, essa carretinha ela é específica para isso aqui, então aqui tem um engate para essa carretinha de cima. Essa carretinha de cima aqui, ela está aqui, tem uma caixa aqui onde ela fica suspensa por cima desse quadriciclo, ali tem espaço para o outro quadriciclo. Lá tem uma cadeira para o resgatista ficar cuidando da vítima, a vítima ficar com a cabeça para lá, e daí aqui tem para proteger a cabeça. Aqui para colocar a bolsa, outro recurso se precisar. A bolsa. Balança muito? Assim, balança porque, embora, né, tenha um sistema mínimo ali de suspensão, mas ele acaba sendo aplicado num terreno que não é muito favorável. Tem que vir devagarzinho. Então tem que ser devagarzinho. É a mesma velocidade, às vezes um pouco mais do que seria o transporte de mão, mas sem o desgaste e o esforço que às vezes seria para transportar uma vítima. Essa que é a ideia, não é para ser mais rápido, não. É só para ser tão para transportar, né, com segurança a vítima sem um esforço que talvez inviabilizasse o resgate. E às vezes até machucaria o socorrista, né? Claro. Exatamente.
Então essa retro sempre foi um desejo nosso de ter uma retroescavadeira, levando em consideração a necessidade, a real demanda. E aí a gente tomou conhecimento que o município estaria colocando uma das retros para leilão, né, visto a substituição, né, a gente, opa, vamos falar com o prefeito e vamos dizer, não bota para leilão, traz para nós que a gente quer. E aí a gente conseguiu essa doação do município, e aí, ó, o nome dela é Scorpion, tem tudo a ver, né? Então é um recurso, Luciana, que ele tanto acaba sendo aplicado em combate a incêndio, onde você às vezes tem que movimentar uma carga de incêndio de um ponto, né, para viabilizar o trabalho. Na hora ali no processo de rescaldo, ela acaba sendo muito importante, enfim, ela acaba tendo muita aplicabilidade, né? Então é um recurso que para nós aqui foi muito, muito bom ter chegado aqui para nós. Emergência. Esse aqui é os Caminhos dos Ratos que o senhor falou? É o Caminho dos Camundongos que a gente chama. O Caminho dos Camundongos. São várias plataformas, né, que a gente, inclusive a gente chama de Wi-Fi, né, que são as celas de EPR que foram baixadas, que não tem mais uso operacional. A gente fez uma adaptação aqui com um cano e aí colocamos areia dentro, e daí simula o mais próximo possível do peso do conjunto do EPR e aí a gente usa em treinamento. Aí a gente faz toda essa progressão aqui de incêndio, com movimentação de EPR, todas as técnicas de movimentação no Caminho dos Camundongos, que é longe. E aí a gente também tem essas plataformas de entrada para fazer o treinamento de técnicas de entrada e saída rápida das edificações. Então cada plataforma ela permite manobras diferentes, né? Muito bem pensado, muito bem projetado. E até uma coisa que deixa a gente também orgulhoso, porque quando a gente mandou fazer essas plataformas, elas estão muitos anos aqui com a gente. E na época não se falava tanto, não era uma coisa tão recorrente o HIT aqui no Brasil. Uhum. Né? Que hoje é mais comum, todo mundo fala do HIT, né, do time de resposta de intervenção rápida. Mas na época que nós desenvolvemos essas plataformas, que foram a partir de um estudo que nós fizemos das escolas americanas, né, das estações de treinamento, e a gente foi trazendo as ideias e fomos construindo num curso que a gente fez aqui, há, sei lá, uns 15 anos atrás. E aí hoje, né, essa dinâmica do HIT hoje, talvez aqui uns 5 anos para cá, que ficou mais evidente. Até. E a gente já tinha isso há muitos anos aqui, então deixa a gente bem orgulhoso, que a gente já acertou na época, porque às vezes tu vai fazer tu tem uma iniciativa, né, Luciana, que ela tá muito bem fundamentada, ela é justificável do ponto de vista operacional, mas às vezes ela demanda energia, ela demanda desembolso financeiro, e às vezes algumas pessoas que não estão diretamente envolvidas nesse processo da construção desse propósito, às vezes não entendem e questionam, né? Tem aquele questionamento que às vezes é individual e às vezes ele é coletivo, né? E quando a gente passa por esse processo, porque daí quando você é questionado, você de certa forma em algum momento você também se questiona. Sim. E o se questionar é muito perigoso, porque você corre o risco de abandonar as tuas convicções, os teus propósitos, e isso não é bom. Então, quando acontece um movimento como esse, também te traz uma sinalização de que, caramba, realmente eu não estava errado, a gente estava correto naquele momento, mesmo questionado às vezes, mesmo se questionando, a gente acabou tomando a decisão mais ajustada, a decisão correta, e o resultado pode continuar sendo aplicado, utilizado e ajudando na formação nesse caso, né, ou na aplicação em situações emergenciais. O interessante é que a gente só vai ter a prova real se não desistir, né? Se você seguir até o final, depois, lá de 15 anos depois, você não, eu estava certo, mas eu tive que persistir, né? Eu tive que persistir. Então, Sub, quero dizer que foi um privilégio estar com o senhor aqui hoje, foi muito bom esse momento que a gente já se conhece há muito tempo, e é sempre muita aprendizagem, né? Quando a gente está junto, e dizer que a gente
pô, admira demais todo o trabalho e o legado que vocês, né, construíram aqui na cidade de Indaial. E a gente sabe o quanto que essa cidade aqui está preparada para atender. Vou falar uma coisa que provavelmente o senhor não sabe, nem o Vinote, mas Rio dos Cedros foi a primeira cidade que eu trabalhei como bombeiro militar. E aí eu lembro que uma vez eu estava num incêndio grande lá, era um incêndio de um depósito de supermercado. E aí a gente estava ferrado lá com a guarnição, era uma guarnição reduzida. E quando chegou os bombeiros de Indaial para apoiar a gente, parecia os Power Rangers. Chegaram com comunicação no equipamento, Capacete. né? Tava ali, daí ó, unidade tal, entra por tal parte. Sabe quando você tá no sanhaço assim, que tu acha que, pô, vai dar ruim? O telhado já tinha caído, tava um fogo que a gente não ia dar conta. E aí chegou o Timbó, aí chegou depois vocês, daí aquela gestão, todo mundo trabalhando junto. E foi logo no início da carreira, então um incêndio de grande proporção. E já estava como chefe de socorro, para mim foi difícil gerenciar aquilo sem experiência. E quando chegou vocês, o comandante na época ali daquela operação era o Vinote, eu olhei e falei assim, não, pô, tem gente que sabe muito bem o que está fazendo. E ali me espelhei ainda mais, né? Já tinha um contato com os bombeiros voluntários antes de entrar no bombeiro militar. Quando entrei no bombeiro militar, me apaixonei ainda mais pela profissão. E essa sinergia que nós temos aqui na região, entre união entre o bombeiro voluntário, bombeiro militar, bombeiro profissional civil, e poder todo mundo estar junto aqui, difundindo conhecimento, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, é muito bom ver esse crescimento. Essa parte final aqui, né, da nossa conversa, onde o senhor fala que tem que ter persistência para acreditar no seu propósito e ir adiante, e às vezes é difícil porque você é questionado a todo momento, né, e só vai ter certeza lá na frente. Quando você olhar para o seu legado e falar assim, não, valeu a pena ter acreditado nas pessoas, ter acreditado no processo, ter acreditado no propósito e chegar aonde está. E a gente faz isso por uma população melhor, né? Por uma geração Uma que causa. defender, uma causa maior. Então, queria deixar esse sentimento para o senhor. Muito feliz. Eu estava nesse incêndio também. Você estava? Eu estava. O galpão ela era grande, Né? compridão. Aí veio, até quando estava falando da retro, vocês estão aqui, até quando estava falando da retro ali, o que salvou a gente foi o pessoal da prefeitura, o seu Zé Cabona, veio com uma retro lá, quebrou a parede, Pra poder dar abriu acesso, ali, né? e aí fez um acero dentro do galpão, tirando os produtos, para poder controlar. Foi bem interessante. Assim que jogou a água, caiu o telhado, foi um grande aprendizado. Legal. Naquele. E essa questão de lembrar da Corporação de Indaial, também tenho lembranças do Morro do Baú, né? Que quando eles chegaram também, foi aquela situação onde tu via pessoas diferenciadas, pessoas que tinham procedimentos operacionais bem descritos e que falavam a mesma língua. Você via as pessoas com o mesmo capacete, você via uma semelhança entre os operadores que estavam ali, e isso se reflete nisso aqui que a gente está vendo, ó. Tudo isso aqui são plaquinhas de órgãos diferentes. Tá? Se você está assistindo aqui, repara bem nessas plaquinhas, porque cada plaquinha dessa aqui é de uma instituição. Eu estou contando aqui pelo menos umas 20 plaquinhas diferentes, com nome de instituições diferentes, e que quando o bicho pega, digamos assim, todas elas são uma só. Né? E a população que está lá na frente não está nem aí qual é a plaquinha que está na frente dela, ela só quer o atendimento e vocês fazem isso, essa integração com maestria. Então, meu muito obrigado, minha gratidão pelo serviço que vocês prestam à comunidade. Eu tenho certeza que isso aqui vai se refletir muito, muito, muito no futuro dessa cidade aqui. Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras, especialmente vinda de vocês dois. A gente recebe muitas visitas em que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, o resultado do esforço de todos esses anos e tantas pessoas que passaram por aqui, porque cada uma deixa o seu legado, deixa o seu rastro, né? Independente de quanto tempo ficou e qual foi a intensidade, né? Então isso aqui é resultado de uma comunidade, porque o bombeiro voluntário é a comunidade sendo representada ali para resolver as suas dores, né? As suas demandas. Então esse senso de comunidade, que acaba repercutindo no senso de pertencimento, do cuidado, do zelo, né? Acaba produzindo todo esse resultado que a gente tem tanto orgulho de mostrar, né? E ainda mais com pessoas como vocês dois, que não é nenhum tipo de exagero, né? Tanto o Hank, que eu já conheci há um pouco mais tempo, né? Depois conheci o Sargento Lucena,
pessoas que eu desenvolvi uma admiração muito grande, de verdade, e que na medida que a gente foi criando essa possibilidade de estar mais próximo, e aí falo especialmente da questão da pós-graduação, né? No primeiro momento que eu vi vocês falando lá no podcast desse projeto, eu disse, caramba, eu tenho que estar junto ali, eu tenho que estar com eles, eu tenho que estar pela questão da certificação, que era um desejo meu de ter essa certificação, mas buscar isso, né? Alcançar isso, se aproximando de vocês, sabendo o quanto que eu iria, né, enquanto profissional, enriquecer, enquanto pessoa, né? E a cada momento, e aí é a questão de afinidade, né? A questão de realmente a gente sentir que ali a gente vai encontrar valores que vão estar ajustados com os valores que a gente carrega, com os valores que a gente constrói, e aí tu tem certeza que o conteúdo que vem junto com esses valores vai te enriquecendo cada vez mais enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, dizer de verdade, do fundo do coração, quanto que eu me sinto feliz de estar fazendo parte da história de vocês, da Academia do Resgate, permitindo que essa história ela tenha cada vez mais prosperidade, e da felicidade de estar com vocês enquanto amigo, enquanto colega de profissão, porque a gente aprende cada vez mais, né? Eu vou te contar um segredo, não está aqui, está lá em cima. Mas a gente tem algumas deixas, né, que são aquelas palavras, aquelas frases, né, que tu ouve, caramba, isso aqui tem que ir para dentro do meu repertório, né, que é a caixinha de ferramenta, né, ou é o repertório, né, cada um. E aí você falou uma frase lá no encerramento do curso, Luciana, quando você estava falando de uma determinada aluna, que você disse, se você tivesse a oportunidade de olhar para uma pessoa, né, e saber da história dela, conseguir ver a história dela, né, o que ela já passou, todo mundo ia ter a capacidade de respeitar qualquer pessoa, né? Aí eu, puta caramba, isso eu vou aproveitar cada vez melhor, porque já casa com aquilo que a gente entende que são os nossos princípios, né? E aí eu estava ontem aqui conversando com o professor Marcos, né, que está aqui, que é um grande amigo, disse, cara, eu vou montar uma dinâmica a partir daquela fala do Luciano, né? A gente vai ter que desenvolver essa capacidade de olhar para a pessoa e assistir um trailer da vida dela. Esse trailer da vida dela é muito importante para a gente ter a capacidade de respeitar, de reconhecer o potencial de cada um, sabe? Olhar ela enquanto sujeito de verdade, que é constituído de características físicas, emocionais, sociais, culturais. E quando a gente consegue olhar o indivíduo como um todo e a partir daquilo que ele é constituído, a gente consegue criar relações respeitosas, né? Relações humanas de verdade, né? De verdade. Então, só para sinalizar o quanto que eu estou feliz e o quanto que eu tenho certeza que eu vou aprender cada vez mais com vocês, com esse movimento da Academia do Resgate. Espero continuar próximo de vocês, contribuindo naquilo que for preciso, mas, acima de tudo, encontrando, né, mais recursos para me melhorar como pessoa e como profissional. Vale a pena, tá? Vocês estão assistindo esse vídeo aí, ó, cola nos dois aí que não vai perder tempo, tá? De arrepiar, né? Quando a gente começou esse movimento, era justamente para mostrar que o conhecimento ele não está preso a uma pessoa ou a algum grupo de pessoas. Todo mundo pode contribuir para o crescimento, e cada um que consegue se posicionar e crescer como pessoa, ele vai fazer com que as pessoas que estão à volta dele também cresçam. E às vezes a gente não consegue ter local para poder ter uma voz que seja ouvida. E tem muita coisa boa. Então o senhor aqui, quantas coisas o senhor já fez? O Vinote, quantas coisas já fez? Toda a equipe aqui, o Maico, que a gente fez lá em Guaramirim, o Lauro lá em Corupá, o Major Jair, que veio aqui nos visitar hoje. Quanta coisa ele já fez. E às vezes todo esse legado não tem voz para ser ouvido. Então a intenção do movimento da Academia do Resgate é justamente não só trazer especialização, né, com cursos mais especializados, com trazer esse conhecimento mais rápido que vem de outros lugares, mas também produzir conhecimento, porque nós temos talvez o melhor bombeiro do mundo aqui, porque a gente faz muito com pouco. E aí a gente vê muita criatividade
muitas técnicas, muito zelo, muito estudo, muito cuidado, e é em contato com pessoas como o senhor que faz com que a gente acredite cada vez mais. Então, hoje foi um dia fantástico, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse espaço com o senhor. Eu que agradeço. E aí? E é isso aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado. E as portas da Academia do Resgate sempre estão abertas para ti. E a gente tem um evento logo mais, onde tu vai ser a estrela desse evento. Com certeza a gente vai fazer muita coisa junto, pode ter certeza disso. E você que está assistindo esse vídeo aqui, se você quer saber mais, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que a gente tem todas as informações, como achar a gente no site, como achar o Edson aqui, que ele também tem uma página no Instagram muito engajada e com muito conteúdo legal. Bombeiros do Brasil, é isso? Bombeiros do Brasil, vou deixar o link aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui pra gente, comece a seguir aqui o nosso canal, que sempre vai ter conteúdo atualizado e principalmente com pessoas que são especialistas de verdade.